Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma série do Propcast, que dessa vez traz como tema o novo manual de marketing. Neste conteúdo, que é uma coprodução do PropMark com a Zimes, vamos receber líderes de marketing das principais empresas do Brasil. A ideia é entender como que eles estão lidando com as transformações do setor. Eu sou Vinícius Novaes, editor do PropMark Online, e tenho o prazer de receber aqui comigo o Marcelo Tripoli, que me ajudará a apresentar essa série. Tripoli trabalha com marketing digital há quase 25 anos e atualmente é sócio fundador da Zimes. Tripoli, seja bem-vindo. Vini, é um prazer estar aqui com você, dividir um microfone com você, num assunto tão quente, tão interessante, que está passando por tanta transformação quanto o setor de marketing, aí afetado aí pelas transformações de comportamento do consumidor. Vai ser um prazer a gente aqui bater esse papo. E completando o time, eu tenho o prazer de receber aqui nesse episódio de estreia de Guilherme Bressani, que é diretor de marketing do Itaú, um dos principais anunciantes do país. Guilherme, que é formado em administração pela FGV, vem do Google, de uma experiência de 7 anos. E eu queria agradecer primeiro a presença e obrigado aí por aceitar o nosso convite, Guilherme. Eu agradeço, Vini, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Vai ser ótimo esse bate-papo. E a primeira pergunta eu já vou direcionar a você, né? Como a gente falou, o tema dessa série de podcasts é o novo manual do marketing. Então, eu queria saber assim, o que você observa que mudou na forma de um banco adquirir e engajar clientes de uns 5, 10 anos para cá. Acho que mudou drasticamente, né? Não foi só o segmento financeiro, mas desde táxi, pedido de comida, etc. O banco não ficou distante e é uma das categorias que mais foi impactada em relação à maneira com que as pessoas consomem, adquirem e usufruem de produtos e serviços bancários, né? De uns anos para cá, boa parte da nossa aquisição de clientes ela se dá por meios digitais, já é a maioria. Boa parte das vendas de produto, uma vez que a pessoa já é cliente, também se dá por meios digitais, e a gente acredita muito nos pontos físicos, inclusive como diferenciais aqui. Então o Itaú vem trabalhando há algum tempo em estratégias realmente omnichannel. Isso exige uma preparação, uma instrumentalização da própria infra de dados, de ferramentas, mas a gente tem colocado isso realmente como prioridade número 1. Como é que a gente trabalha os diferentes canais, diferentes touchpoints com clientes e consegue trabalhar o funil inteiro, né, até a conversão e engajamento da nossa base de usuários. Agora eu queria saber do Tripoli, como que esse novo manual afeta o outro lado, o modelo das agências? Olha, Vini, afeta totalmente, porque as agências, durante muitos anos, o papel delas era ajudar as marcas, ajudar um banco como o Itaú a contar uma história, né, a criar ali uma mensagem de comunicação que ia ser encapsulada e distribuída em meios de comunicação, muitas deles massivos. E esse modelo, né, principalmente nos últimos 5 anos, com a migração dos consumidores, saindo do tempo que eles expendiam em grandes telas para telas individuais, fez com que as agências tivessem que se equipar para conseguir ser relevante hoje para um anunciante como o Itaú, como muitos grandes anunciantes. Passa por personalização, a mensagem certa, na hora certa, para a pessoa certa, passa por medir engajamento, por conseguir pegar o zeitgeist do momento. Então tem uma série de características de perfis de profissionais, de ferramental tecnológico que a agência hoje precisa ter e que ela não tinha que ter há 10 anos atrás, né? Então, a famosa dupla de criação, né? A agência tradicional ela é formada de atendimento, mídia, planejamento e dupla de criação. São os papéis principais de uma agência tradicional. Hoje você vai fazer uma campanha para o anunciante e você tem 25, 30 papéis diferentes. Então mudou muito e está exigindo muito aí reflexão e mudança de modelo de negócio. A Zimes fez uma pesquisa sobre o Mar Vermelho, né, que se tornou o mercado de bancos no Brasil e que apontou que tem uma média de 3,6 contas abertas, né, que cada pessoa tem uma média de 3,6 contas abertas. Porém, o engajamento e o uso ainda é muito baixo. Como o Itaú vê esse movimento? Acho que esse é o grande desafio, né? É estabelecer principalidade e conseguir aumentar o nível de engajamento e o lifetime da sua base de clientes, né? De fato, a gente viu uma oferta crescente de players no mercado com propostas de valor disruptivas, mas cada vez mais parecidas entre si, né? À medida que você vai entrando com mais players no mercado,
Aí você vê um desafio inicial de atrair clientes, e acho que os neobanks, eles conseguiram fazer isso até com uma proposta de valor nova, né, diferente, uma experiência também que subia o sarrafo ali da experiência do mercado como um todo. O desafio vem justamente em como eu engajo essa base. Uma vez que ele se cadastrou, ele abriu conta, etc., como é que eu consigo fazer com que essa base passe a gastar mais tempo comigo e a consumir cada vez mais produtos e serviços da minha companhia. E esse é um desafio, né? Porque boa parte das fintechs e dos novos players, eles começam pelo lado que a gente chama de monoliner, né? Eles começam com um produto, ou uma adquirência, ou uma conta digital, ou um cartão de crédito, e a partir daí vão expandindo. E essa expansão, ela traz, obviamente, desafios, né? No sentido de sistema, no sentido de trabalhar PNLs com lógicas diferentes entre si, e como é que eu consigo orquestrar isso e colocar isso, como o Tripoli falou, de maneira personalizada no momento certo e na hora certa. Porque no fim da linha o cliente quer salvar tempo, né? Ele quer avançar, tocar a sua vida com a menor fricção possível. Então o desafio é em como é que você coloca. O Itaú acho que leva uma vantagem legal nesse sentido, por ser um banco tradicional há muitos anos no mercado, porque tem um arsenal de produtos e serviços muito grande. E a transformação que a gente vem imprimindo no banco é justamente para tornar esses produtos e serviços intercambiáveis entre si, modularizados, né? Os próprios sistemas que se conversem e consigam apresentar para o cliente realmente uma oferta integrada que faça sentido naquele momento de vida para aquele cliente. Então, o nome do jogo esse ano, não tenho dúvida nenhuma, que é engajamento. É lifetime, é principalidade. Tripoli, e além desse dado, quais outras informações esse estudo revelou e quais são os desafios? Acho que complementando o Guilherme aqui, eu acho que a questão do engajamento é a palavra-chave, né? O estudo apontou que 85% dos clientes adquiridos por canais digitais não engajam com o banco depois que eles entram nesse funil. Ou seja, você tem só 15% na média dos bancos que participaram da pesquisa que a gente fez de clientes que retêm. E mesmo os clientes retidos, esses 15%, ainda está falando que eles são retidos normalmente no monoliner, num produto só, e não são o primary bank relationship, né? Não é o banco principal de relacionamento do cliente. E eu acho que o jogo tá aí. O jogo tá... Porque muitas vezes, se você é um banco que tem um produto só, você não consegue rentabilizar aquele cliente. Aquele cliente nunca vai ser rentável, né? O estudo apontou isso, apostou que existe até um paralelo entre o que está acontecendo na indústria bancária hoje e o que aconteceu na indústria de celulares pré-pagos há 10 anos atrás. Quando tinha aquela... Não sei se vocês lembram, mas quando tinha aquele momento que o celular, ele falava mais barato dentro da própria rede do que intra-redes, do que inter-redes, né? Então, a pessoa tinha um chip da Claro para falar com o Claro, um da Vivo para falar com a Vivo, um da TIM para falar com a TIM. E então você tinha uma multiplicidade de chips. Você chegou a ter no Brasil mais linhas de pré-pagas do que habitantes. E só que o problema era a retenção, era o engajamento e a retenção. E esse mercado de telecom evoluiu ao ponto de hoje, na verdade, você ter uma base um pouco mais retida e você não tem mais o cliente com múltiplos fornecedores. O que a gente acredita que pode acontecer no setor financeiro é isso. Algumas instituições bancárias vão se consolidar como primary account. Acho que o mercado nunca mais vai voltar para um modelo de a pessoa se relacionar a vida inteira dela só com um banco, por causa do Open Bank, do Open Finance, as plataformas são mais abertas, né? E o lance do especialista também, ele tem um papel na vida da pessoa, principalmente quando ela fica numa vida financeira mais sofisticada, mas sempre vai ter aquele banco que é o principal, né? Do qual eu vou primeiro checar nele se ele tem o financiamento do carro que eu quero, ou da minha casa, ou o empréstimo, ou câmbio, e se ele não for mais atrativo, eu posso buscar um outro, mas vai ter aquele banco que vai conseguir gerar um nível de engajamento maior. Então, como o Guilherme falou, eu acho que o mercado de fintechs, o mercado bancário todo vai passar por um momento de consolidação, porque as pessoas não vão querer ficar com 10, 15 contas abertas e engajadas ao mesmo tempo. É impossível, né? Até porque essa lógica de oferta de prateleira de produtos, ela tem duas lentes, né? Tem a lente do próprio consumidor, para você ser relevante para o consumidor, usando até um paralelo com a tua conversa inicial, Tripoli, você precisa ter uma ampla gama de produtos e serviços que vão facilitar ou trazer uma solução para a minha vida naquele momento que eu preciso. E do ponto de vista do negócio mesmo, do banco ou da fintech, essa ampla oferta aqui te possibilita rentabilizar a base de clientes. Então, ela tem dois vieses. Isso tudo com um prisma novo de pattern lá em cima em relação à experiência digital. Acho que esse é o desafio. Acho que essa nova oferta de players no mercado, ela levou muito o patamar exigido pelos consumidores em termos de experiência fluida, sem fricção, né? Algo que seja realmente intuitivo.
Não só, obviamente, os players financeiros, mas em todos os segmentos, todas as mudanças que a gente viu recentemente em vários das categorias, isso mudou completamente e a gente opera hoje sob novos padrões, assim. Você comentou sobre os produtos, né? Eu queria aproveitar e fazer a pergunta de saber assim, como que está estruturado o departamento de marketing do Itaú hoje. Antes de falar do marketing, é importante dizer que o banco trabalha num modelo organizacional bem diferente do que trabalhou na sua história, né? Boa parte do banco hoje está deployado em estrutura de comunidade, em modelo agile. Então, hoje eu tenho, vou colocar um número de ordem de grandeza aqui, uns 70% do meu time completamente deployado em estruturas autônomas, vamos dizer assim, que perseguem os mesmos KRs, os mesmos OKRs dentro de uma RT e dentro de uma comunidade. Então, a gente trabalha muito em cima da própria tríade, né, de comunidade integrada, que tem geralmente uma pessoa de Consumer Experience, um cara de tecnologia e um PO, que é um cara de produto. E a gente tem a disciplina de marketing, que a gente chama de PMM, né, que é Product Marketing Manager. Ele é o cara que opera em várias squads desenhando go-to-market aqui. Então, é a pessoa que vai entender aquela jornada, vai entender o consumidor de um lado, o produto do outro lado, e ver como é que conecta essas duas coisas, né, no momento certo, na hora certa. E a gente tem também, junto com esses PMMs aí que a gente falou, a gente tem toda a estrutura de especialistas de marketing. Então tem mídia, content, redes sociais, que eles operam ali quase como um hub e eles servem essas estruturas para botar de pé as estratégias que são desenhadas. Então é mais ou menos o modelo em que a gente opera. Isso tem mudado sim no banco radicalmente, a forma de operar em ciclos muito mais curtos, com uma bateria muito grande de metodologia muito forte de testes em escala, tal, para a gente poder errar rápido, né, fail fast e fazer as mudanças que a gente tem que fazer em termos de produto, em termos de jornada e por aí vai. Tripoli, como que o Agile Marketing pode ajudar uma instituição financeira, na sua opinião? Acho que, como o Guilherme falou, você já tem 70% da área do marketing que o Guilherme está envolvido aí em Agile, com essas tribos, acho que essa é uma evidência do benefício que isso gera, né? Ou seja, não dá numa instituição gigantesca, numa empresa muito grande, para você ter um modelo totalmente waterfall e um modelo hierarquizado mais hoje em dia, por dois problemas, né? Primeiro, porque você não consegue tomar decisões na velocidade que você gostaria e você não consegue também, normalmente, ter times engajados, né? A nova geração, as pessoas querem ver propósito no trabalho delas, elas querem poder entender que elas não são parte de uma engrenagem gigantesca só, mas que sim o trabalho delas está fazendo a diferença. Então essas células, né, que numa metodologia que nasceu dentro da área de tecnologia e que hoje está sendo levada para N áreas de negócio, parte dessa lógica de que times pequenos, né, os desenvolvedores brincam que criaram a metodologia de que tem que ser um time que você alimenta com 2 pizzas, Vini. Aí depende da pessoa, né, um pouco, né, mas assim, o time não pode ser maior do que alimentado com 2 pizzas, são times aí de 8, 10 pessoas, esses squads tipicamente, as que podem variar de acordo com cada negócio, mas a gente, né, a Zimes tem atuado muito na implementação de marketing ágil em várias empresas, né, principalmente grandes varejistas, e a gente vê como aumenta o engajamento do time, como aumenta a capacidade de reação, como aumenta a conexão com o negócio, porque, de novo, né, um negócio como o do Itaú, imagino, são milhares de negócios, né, então na hora que você quebra em pedaços menores, as pessoas estão ali, né, envolvendo, né, Guilherme? Imagina que você consegue ter uma visibilidade maior, o time sente mais próximo do resultado ali, né? Não, sem dúvida, e eu enxergo muito como maneira quase que de hackear um banco com 100 mil funcionários, né? Como é que você vai, o modelo waterfall, acho que seria impossível a gente fazer o catch-up em relação a como o mercado vem evoluindo e como as transformações vêm acontecendo. Eu entendo o modelo ágil aqui como uma maneira de hackear o sistema mesmo organizacional da companhia para poder ser mais ágil, poder trabalhar em ciclos mais curtos. E tem um ponto que você falou que é importante pra caramba, do ponto de vista de atração de talento também, você trabalhar em cima de uma unidade que tem a sua autonomia, tá perseguindo os KRs com autonomia realmente, sabe? Sem comando e controle muito forte. Então isso também começa a ser capaz de atrair profissionais e talentos mais diversos para o banco, enfim, que vem de outros segmentos também, que acho que isso é legal, porque abre bastante mindset, pensamento, para a gente poder pensar fora da caixa mesmo. Agora, tem um desafio grande para as agências, né? Porque quando você tem esse modelo implementado dentro do anunciante, e a agência, como é que fica, né? Eu vejo que, tipicamente, historicamente, as estruturas de marketing dos anunciantes, o papel delas era brifar o ecossistema de fornecedores. Então, quase que você tinha um espelho. Você tinha X pessoas dentro do anunciante, X pessoas dentro da agência, as pessoas dentro da agência executando, as pessoas dentro do anunciante gerenciando aqueles fornecedores. Quando você junta essas estruturas, você tira essa camada, né? Porque você
você, na verdade, aproxima quem está executando de quem está pedindo a execução, né? Só que a agência tem que estar preparada, né? E eu acho que aí é uma mudança radical para a agência, né? Por exemplo, a gente já nasceu com o nosso time colocados no cliente. Então a gente trabalha com o modelo que o nosso time é um time dedicado para um cliente que pode fisicamente estar ali colado no cliente. Não é toda agência que trabalha desse jeito. Então, para as agências significa quase que uma reinvenção de processo e dinâmicas. Acho que tem uma aproximação que marketing nos últimos anos teve do business em si, né? De respirar o business. Não sempre foi, obviamente, próximo, mas agora nesse modelo organizacional, acho que exige um outro tipo de commitment ali em relação ao P&L. E acho que as agências têm que também entrar de alguma forma nessa, né? Então a gente vem trabalhando, ainda não tem modelos claros de operação de agência, acho que os IMES o Triplo deu um bom exemplo das IMES, mas a gente tem tentado achar esse espaço, esse modelo. A gente já, por exemplo, as nossas principais agências ali, a gente já opera no modelo de remuneração variável em função de KRs de negócio que estão sendo trabalhados nas comunidades. Excelente. Então já começa a ter algumas costuras interessantes, mas em termos de modelo, acho que ainda tem uma montanha para a gente subir, assim, de modelo de trabalho com as agências. A pandemia acelerou um pouco também esse processo ou não? O que a pandemia acelerou muito foi o uso de canais digitais, assim, foi uma coisa em 2 anos que acho que a gente demoraria uns 5, pelo menos, para ver, assim, em previsões mais grossas, tá? Mas, assim, se acelerou demais a aquisição de clientes por canais digitais, a relacionamento do cliente preferencialmente por canais digitais. Isso aumentou demais. Assim, o uso de produtos digitais de pagamento, por exemplo, os wallets, cartão virtual, explodiu. Assim. E acho que isso foi benéfico para o cliente, para as companhias e para o ecossistema como um todo. Guilherme, os bancos têm, em gerais, né, tem muitos dados dos clientes. O Itaú conseguiu avançar na agenda de MarTech para conseguir personalizar essa experiência do cliente? Cara, acho que foi, Vini, acho que o maior investimento que a gente fez nesses 3 anos foi em MarTech, né? Foi um trabalho bem conjunto, não foi um trabalho só de marketing. A gente fez um trabalho muito forte com a área de dados, né? Meu par ali, o CDO, que é o Moisés, porque você tem que tornar esses dados desses 60 milhões de clientes disponíveis, né? Para serem consultados, né? Colocá-los em nuvem, porque se eles estão chumbados num sistema legado, etc., fica muito difícil extrair, fazer a deduplicação dos dados. E se você não souber trabalhar com dados integrados, não adianta, não tem MarTech, não tem stack de tecnologia que resolva. Então tem um trabalho de dados na paralela e a gente investiu muito para criar um stack que, a gente está bastante contente com o que a gente construiu. A gente foi, inclusive, ano passado reconhecido como um dos 5 melhores stacks de MarTech do mundo. Foi super legal. E aí envolve desde ferramentas de automação criativa, a gente mudou toda a base de analytics do banco, seja de desktop ou de apps. A gente contratou aqui o nosso stack de CRM e a gente partiu da premissa de cada solução individual de MarTech que a gente estava adquirindo, ela tivesse por si só excelência, mas tem uma segunda derivada que é a capacidade de integração com o sistema inteiro, né? Porque eu já vi muito isso acontecer, né? Você vai na melhor de automação criativa, na melhor de analytics, e você tem que fazer as costuras na mão, as integrações na mão. Boa parte dessas companhias já tem algumas portas costuradas previamente com parceiros, tal. Então a gente levou muito isso em consideração e a gente acredita que está com um stack bastante robusto para poder tirar valor desse mar de dados que a gente tem dentro de casa. Então hoje, com esses dados disponíveis, a gente tem ferramentas, inclusive para as squads trabalharem com bastante autonomia aqui, para saber ter ferramentas para poder extrair dados, né, para fazer o discovery, para desenhar produto. Então, acho que um dos principais mantras aqui que a gente tem com o desenho de MarTech é tornar os dados disponíveis para qualquer área do banco, né? Eu acredito muito na democratização do acesso aos dados. Não é a área de marketing, a área de dados, a área de tecnologia. Se a área de RH, qualquer ação que eles vão trabalhar ali, qualquer plano, qualquer estratégia deveria levar em conta toda a base de dados que a gente tem dentro de casa. Né? Tem um exemplo, tipo de um caso de uso ou de uma jornada que todo esse investimento que vocês fizeram nos últimos anos, a pessoa abre o app do Personalité ali e aí já aparece para ela tem alguma coisa que vem na tua cabeça assim como um exemplo para quem tá ouvindo a gente que fala, putz, isso... Tem alguns, cara. A gente falou um pouquinho de estratégia de omnicanalidade, né? E a gente teve, para isso sair do discurso, porque por muito tempo, né, você já ouviu bastante também, Tepolice, foi mantra do varejo e tal, mas muito poucas companhias sabiam operar no modelo omnichannel. Tem poucos casos de uso, exatamente. Né? E não vou falar que a gente está gabaritando, não, a gente está só começando, mas esse stack de tecnologia que a gente desenvolveu, ele é capaz de integrar, sim, esses dois mundos. Hoje a gente tem o caixa eletrônico inteiro tagueado, o cockpit dos gerentes nas agências todo tagueado. Então eu consigo, uma vez que você entrou no app do banco e simulou um financiamento de imóveis, por exemplo, e não terminou,
eu já disparo esse gatilho. Na próxima vez que você entrar no app, vai estar lá, você não quer terminar. Legal, e bacana. também vai pro gerente. Você cria um carro pro ATM, abandonado ali, exatamente. Tipo... É um exemplo, mas como essas coisas em tempo real ficam intercambiáveis e disponíveis para os vários canais, para os vários touchpoints poderem fazer aquela conversão, né? Poderem trabalhar o cliente daquela forma. O Tripli, como que você enxerga os benefícios do Martech e o uso intensivo de dados nessa... Eu acho que a principal diferença hoje entre o marketing tradicional e o marketing novo, esse novo manual do marketing que a gente está falando aqui, não é o canal. O canal, o Instagram, você pode ter uma analogia que o Instagram e o tempo que a pessoa está despendendo no TikTok ou no Instagram é o que ela fazia na TV antes. Então, o canal, os canais vão estar sempre mudando e não é o mais relevante da transformação. O relevante da transformação é o que o Guilherme acabou de falar, é você estar ali simulando o financiamento e depois a gerente do teu banco conseguir te mandar um e-mail no dia seguinte dizendo, você não está interessado, posso te ajudar, posso fazer uma jornada guiada para você aqui, ou seja, essa questão de know your client, né, que a gente fala aqui, né, que a marca, a empresa conhecer o consumidor e entender um pouco o contexto do consumidor e ser relevante para ele através do uso de dados, né? Então, por exemplo, se eu sou um cliente que estou com meu saldo no vermelho, não adianta o Itaú me oferecer quando eu abrir o app para investir. Faço um investimento. Não tenho dinheiro para investir. Ou o contrário, se meu saldo está sempre positivo ali, eu não tenho histórico, eu não quero ver um CDC quando eu entrar no aplicativo do banco, né? Então, eu acho que isso é um game changer gigantesco nos dois lados. Tanto no lado na capacidade de rentabilização de engajamento que a gente está falando aqui para o banco, quanto no caso do cliente ficar feliz. O NPS aumenta, né? Então você tem um win-win aqui, né? Você tem um cliente mais feliz porque o banco, de uma certa forma, até antecipou a necessidade dele e o banco, do outro lado, rentabilizando aquele cliente de uma forma mais efusiva. Porém, como o próprio Guilherme falou, é uma jornada longa, é um investimento longo que precisa fazer, que não fica restrito só à área de marketing, né? Acho que aí, e por isso que a gente vê, inclusive, algumas empresas até fundindo as cadeiras de marketing e tecnologia, né? Tem o famoso CTMO, é óbvio que num banco não é possível isso, porque a tecnologia é super core, mas você tem algumas empresas que tentando aproximar essas cadeiras, porque a infraestrutura tecnológica, ela é crítica para o marketing fazer, mas ao mesmo tempo o marketing tem que dar os casos de negócio que justifique a área de TI a investir milhões de reais para conseguir tirar aquilo do chão. E tem uma parte que ninguém fala, que é tipo na prefeitura você fazer encanamento, saneamento básico. Não dá voto isso, né? Ninguém vê, né? Tagueamento, né? O Guilherme falou aqui um pouco, né? Você não tem o tagueamento feito. Você não faz nada de personalização. Você não faz nada de personalização. Então tem uma parte de infraestrutura hoje que é muito relevante em Martech, né? Mas eu acho que Martech hoje, sem Martech, você não consegue ter uma agenda de marketing moderna. A gente chama muito isso de enterrar cano lá dentro. Enterrar cano. Tem um monte de cano para enterrar. É impressionante. E num banco que cresceu nos últimos 100 anos com M&A, né, com aquisição, adquirindo sistemas diferentes, etc. Tem mais cano ainda para enterrar. Tem mais cano ainda para enterrar. Né? Tem cano que está quebrado, você tem que arrumar. Então a gente tem feito um trabalho aqui, nível banco, assim, muito, muito sólido, para tornar os dados integrados, tornar os dados disponíveis. A gente vai entrar no mundo daqui a pouco totalmente cookieless ali e o dado first party ele vai ter um papel, já tem hoje, né, mas vai ter um papel cada vez mais crítico. Cada vez mais crítico no tempo, assim. Você perguntou de exemplo, tem até um exemplo de uso de dados que eu acho interessante. A gente vai entrar em 15 dias a gente vai entrar com uma campanha de payments do mundo de pagamentos e a gente viu por modelo de propensão aqui que os clientes que usavam as wallets e cartão virtual, eles tinham um average spending e uma frequência de uso muito maior que um grupo controle, por exemplo. Então, a gente vai fazer justamente uma campanha para incentivar a nossa base de clientes a usarem os produtos, os pagamentos digitais aqui, ou seja, com wallet no mundo físico, seja com cartão virtual no mundo de e-commerce, de compras digitais, e fazer como a gente fez no passado do dinheiro para o plástico, né? Quase fazer do plástico pro não plástico ali. Então foi pioneiro, né? A primeira empresa que teve Apple Pay. Eu estava desesperado para usar Apple Pay no Brasil. O Itaú foi o primeiro banco. Foi o primeiro a ter Apple Pay, foi o primeiro a ter todo o stack, né? Garmin Pay, Android Pay, Google Pay. E hoje é líder em carteiras digitais. E a gente acredita muito nisso, então a gente vai fazer uma campanha para incentivar e para ensinar o brasileiro a usar. Que a gente percebeu que não é uma questão de segurança. Não é. Não é uma questão, é uma questão de hábito, talvez, né? De hábito. Até porque as maquininhas estão todas prontas hoje já, né? Simplesmente uma questão de hábito, Tripoli. É exatamente isso. Então a campanha ela vem no cerne aqui para mudar o hábito das pessoas na hora de pagar. É mais seguro, é mais prático. Hoje nem documento a gente precisa sair mais com ele físico, né? Ele tá eu acho que deviam falar mesmo, porque tipo, o Nubank tá lá posicionado como um banco super
digital first mover, demorou anos para ter carteira digital na Apple, por exemplo. E vocês foram o primeiro banco. Então, realmente, às vezes, tem uma questão ali de percepção do mercado. Perfeito, cara. Guilherme, outro assunto importante é a famosa integração do topo do funil, branding, construção de marca, né? Como o marketing de performance, o banco já trabalha integrado mensuração e na construção dessas mensagens? Cara, acho que essa foi a coisa mais interessante dos 7 anos que eu tive de Google, né? De conseguir trazer isso e aplicar de fato, né? Porque eu estando do outro lado lá, eu era um consultor, né? Estando no Itaú ali, eu tinha a possibilidade de realmente criar um modelo e implementar o que a gente chama de brand performance, que é simplesmente uma integração de funil, nada mais que uma integração de funil. Então, a primeira coisa que a gente fez lá no banco foi unificar mídia, on, off, topo, meio e bottom funnel numa estrutura só, né? Junto com o Martech e junto com o Digital Analytics, para a gente poder justamente operar o funil, né? Saber entender que inserção você está colocando na televisão que vai baixar o teu custo de entrada ali, como é que você opera, que horários, e você melhora o CAC, exatamente. Se você trabalhar o funil de forma bastante integrada, as audiências ao longo do funil sendo todas trabalhadas passo a passo, todo o stack de tecnologia que a gente tem em Martech também, conseguindo tirar valor desse funil integrado. E desde o ano passado a gente vem trabalhando muito forte em funil integrado e a gente observa uma série de benefícios aqui, além do aumento de melhoria de CRO, né, de conversion rate. De fato, a gente tem redução de CAC assim, significativa quando você opera o funil realmente integrado, né? Então acho que foi um dos grandes acertos aqui da mudança, foi unificar e realmente ter um modelo de brand performance em funcionamento, em pleno funcionamento no banco. Como que funciona essa parte de atribuição? Porque acho que o brand performance depende do conceito, né, de atribuição, né? Ou seja, como é que você veiculou uma campanha na TV lá você fez uma campanha de consórcios recentemente super forte. E aí você definia uma janela de atribuição de que se alguém fosse lá organicamente no Itaú lá e fizesse um lead de consórcio, você atribuía aquela campanha por um período? Explica, porque tem muita curiosidade das pessoas entenderem isso. Legal, cara. A gente começou com o modelo de ROI tradicional, olhando para a série histórica, entendendo produto a produto, qual era o mix ideal, como é que eu otimizava, como é que eu maximizava o resultado, ou tinha algum saving. Modelo já conhecido há alguns anos pelos anunciantes, mas a gente sabia que não era aquilo. Tipo o Mixley Modeling da vida. Exatamente. Né? É o famoso MMM ali. Mas trouxe alguns insights legais, a gente conseguiu implementar algumas coisas, melhorar, etc. Mas não estava satisfeito em olhar para o passado. Aquilo era para o passado. Exatamente. Você olha para o passado para tentar predizer o futuro. Exatamente. Mas você se baseia numa série histórica. E tem muita variável em série histórica, né? Macroeconômica, ainda mais quando você vai para o universo financeiro. E no Brasil, né? O Brasil não tem estabilidade e isolamento de variáveis nesse país. Um ano cresce 8%, o outro ano cai 5%. Então, é muito difícil você encontrar padrões e tal. Então, a gente desenvolveu ali, foi um trabalho realmente de 3 anos aqui, um modelo, a gente chama lá internamente de Cloud for Marketing. Então, a gente usa a AWS no banco, né? Mas a gente integrou com o Google Cloud ali, porque a gente usa o Google Analytics, justamente para ter os dados de navegação e de resultados, os dados de conversão do banco, os dados que estão nos sistemas do banco, retornando para esse ambiente em cloud, que a gente pudesse ali fazer as atribuições, o modelo de atribuição multitouch. Então, a gente começou a fazer agora, começou a observar isso em tempo real, em um produto. E assim, os resultados são muito interessantes, assim, de mudança radical, ou de mix de investimento, ou de horário do dia que você opera com mais intensidade, né? Então, realmente um modelo aí multitouch que a gente está fazendo em tempo real, bem diferente do Media Mix Modeling, que tem o seu valor também, mas que a gente acredita nisso como um passo de evolução importante aqui, cara. Muito bacana. Tripoli, como que as agências podem ajudar nessa mensuração? A primeira coisa, as agências conseguirem também enxergar o funil integral, né? Porque na hora que você tem uma agência fazendo TV, outra agência fazendo social, outra agência fazendo mídia de performance, e essa compra de mídia está fragmentada, eu já vi casos de anunciantes que eu estava na McKinsey comentando de que tinha 2 agências fazendo search, porque uma considerava que era mid-funnel e outra considerava que era low. Como assim? Concorrendo entre elas, quem ganhava era o Google, né? Na verdade, né? Aumentando o valor do CPA ali. Então, eu acho
acho que a primeira coisa para a agência conseguir ajudar, né, nesse desafio aí que o Guilherme comentou, que é um desafio, acho que é o principal desafio dos gestores de marketing hoje, tá no fato das agências conseguirem ter, primeiro, conhecer tecnicamente, terem profissionais que entendem de MROI, conseguem medir essas mídias cruzadas, e elas atuarem em todo o funil, né? Elas atuarem em todo o funil. O que a gente recomenda para todos os clientes que a gente faz consultoria é que você pode ter várias agências na parte de assets criativos. O que você não deveria é ter vários pilotos da sua verba de mídia. Você deveria ter contas integradas nas plataformas de mídia, um GA só integrado, tudo isso operado por um piloto só. Pode até ser mais de um piloto naquele cockpit, mas esses pilotos têm que estar usando o mesmo dashboard, têm que estar usando os mesmos instrumentos de voos. O que a gente vê é muito anunciante que tem ainda vários pilotos pilotando aviãozinhos paralelos nisso, e aí não funciona. Mas não funciona mesmo, assim, eu acredito muito nisso e ou você escolhe um parceiro que tem essa capacidade de ter a visão do todo e tal, ou o que a gente vem fazendo lá dentro é ter esse capability dentro de casa. Então, toda a parte de BI está com a gente hoje. As agências são quase clientes nossos em BI ali para pegar informação, porque isso é uma informação imprescindível para o trabalho de todas as agências. A gente tem um ecossistema grande de agências, tem as principais e tal, mas tem os point players ali que nos ajudam em temas específicos. Por isso que, para a gente considera bastante importante a gente ter esse capability. Vocês consolidam e vocês gerenciam. Exato, até para ter uma visão do todo. E então isso vem ajudando bastante nesse sentido, porque se você deixa realmente solto, você tem informações Sim. que inclusive não batem, né? Sim. Fica bem complicado, você tem que ter uma fonte única da verdade. Sim. E a gente entendeu que isso deveria estar dentro de casa, porque é um capability dentro do segmento financeiro, digital é core, né? É um core. Não é periférico aqui, não é 5% das vendas, não é 10%, é mais de 70%. Eu já vi caso de anunciantes que investem muitos milhões e que quando trocou de agência perdeu todo o cookie pool que ele tinha porque estava a conta que carregava todos os cookie pools estava no nome da agência, não no nome do anunciante. Então, efetivamente, eu acho que os anunciantes estruturados estão trazendo isso para dentro de casa. E tem um pouco que você falou das coisas que não dão voto, mas que são importantes, né? Então, estruturar modelos de tagueamento, modelos de deep link, taxonomia de audiência, como é que você implementa GA, que ferramentas tem que usar para isso, que ferramentas tem que usar para aquilo, porque isso te dá padrão e padrão te dá consistência no uso de dados, que aí pode ser consumido por qualquer área, por qualquer agência, etc. Isso aí. Guilherme, outro ponto importante no marketing moderno, nesse novo marketing, é o produto e a experiência reduzirem o CAC e aumentarem o engajamento. O Nubank, por exemplo, ele usa o NPS como forma de reduzir os gastos de marketing. Como que o Itaú tem avançado nessa área? A experiência, a gente falou um pouco de principalidade, tá, do ponto de vista do negócio, mas experiência é o nome do jogo e define muitas vezes preferência por marca. Tá? A gente já tem estudos que mostram que é o atributo mais importante, assim, com uma certa distância. Até substituindo, né, awareness. Exatamente. Tem uma troca aí. Exatamente, tem uma troca. Ele subiu muito rapidamente porque se criou, a barra subiu, do mercado como um todo. Não estou falando só de segmento financeiro aqui, né? Não, acho que vale para qualquer coisa. Que a gente vai fazer, assim, a barra subiu. Você começa a entrar num app que não abre direito, ou ele não te dropa a próxima sessão direitinho e tal, você abandona. Sim. Então, assim, isso virou até um modelo de comunidade integrada ajuda muito nisso, né? Porque as áreas de jornada, de produto, elas estão desenvolvendo em cima do discovery da própria necessidade do cliente. Aonde que pega, aonde tem dor, aonde que eu posso atacar, como é que eu posso reduzir os passos. Então, esse trabalho, esse modelo novo organizacional ajuda a criar experiências realmente que sejam memoráveis, sem fricção e tal. NPS é algo que a gente coloca como item principal. Hoje, esse ano foi a primeira vez que todos os executivos do banco tinham pelo menos 30% das suas metas ligadas a NPS. A gente tem evoluído bastante. No comitê executivo também? No comitê executivo também, no banco inteiro, de ponta a ponta. Tá? Até o estagiário tem isso como meta, e é um percentual importante né, 30%, pelo menos assim, você falou, é bem relevante. E a gente vem colocando isso, é uma obsessão mesmo, virou uma obsessão no banco há algum tempo, e a gente vem vendo bastante resultado em termos de avanço de NPS em alguns negócios específicos, em algumas jornadas específicas. O banco tem evoluído rápido nesse sentido, mas assim, tem muita coisa a fazer ainda. Tem uma vantagem aqui também, de novo, a ampla gama de produtos e serviços do banco, ela pode ajudar, inclusive, na experiência. Se a gente souber colocar um produto e serviço que o Trípoli precisa naquele momento, de um jeito certo, na tua jornada, você tem um elemento exponencial aqui para alavancar nesse NPS importante aqui, porque você consegue ter completude na sua oferta. Assim, e isso é importante para as pessoas que não querem perder tempo, querem resolver seu problema e por aí vai. Então,
E sem dúvida isso reduz CAC, né? Isso beneficiando marca como um todo, estabelecendo preferência de marca. A gente sabe que marcas mais fortes, que têm um grau de relevância maior, elas têm um custo de aquisição menor do que players que não têm isso tão construído, né? Tão bem construído. Tripoli, você acha que é o papel das agências ajudarem os clientes, os anunciantes, na evolução do produto de experiência, da experiência? Se sim, como fazer isso? Acho que com certeza, como se as agências elas tinham um papel nos anos 80, nos anos 90, de ajudar a marca do cliente a ter preferência através de uma boa mensagem de comunicação, que ainda continua válido, como o Guilherme acabou de falar aqui, se o NPS, a experiência da jornada digital é um fator que leva à preferência, qual o papel de uma agência? É ajudar as marcas do que ele está trabalhando a terem preferência, né? E aí, obviamente, que as agências vão se equipar para isso, né? Quantos UX researchers, quantos designers de serviço estão dentro das agências hoje? Deveriam estar, né? Existe uma jornada de comunicação, que nem tem uma jornada de uso de produto, existe uma jornada de comunicação. Então, eu pessoalmente acredito que toda agência deveria pensar numa campanha para um grande anunciante, pensando na jornada, e aí para isso ela precisa ter elementos e profissionais que entendam de jornada. Na jornada de comunicação não é fazer um anúncio, colocar um vídeo, colocar um pre-roll ali, um bumper no YouTube só. Então, entender de jornada eu acho que é uma competência core hoje para uma agência que quer ser relevante e protagonista em ajudar aí um anunciante a conseguir chegar e construir marca através da experiência também. Bom, a gente já está quase chegando ao final, mas eu vou fazer as duas últimas perguntas aqui. Eu vou começar pelo Tripoli. Do ponto de vista da agência, o que você enxerga como anunciante ideal para enfrentar esses novos desafios do marketing? Bom, eu acho que, de novo, né, a gente falou aqui de um processo de transformação bastante grande que está acontecendo, e esse processo de transformação depende muito de um afinamento entre a agência e o anunciante. É fundamental essa sincronicidade, né? Eu brinco que as agências, ao longo do tempo, elas perderam intimidade com os clientes, e as relações ficaram super transacionais. E aí não adianta, nenhuma agência vai conseguir ser relevante numa relação transacional. Então eu acho que o anunciante hoje, os anunciantes que as agências que querem ter essa agenda estratégica gostariam de trabalhar, são os anunciantes que, de uma certa forma, dão essa abertura, né? Que abre a cozinha deles, que falam, tá bom, você vai ter acesso aos meus dados, você vai ter vários compromissos comigo, mas eu também vou deixar você entrar no meu negócio, né? Especificamente a gente aqui na Zimes trabalha entrando no negócio dos clientes. A gente sabe quanto vendeu hoje de cada produto na Raia Drogasil, cada produto vendeu em tempo real, eu tenho acesso ao BI porque eu tô dentro do negócio do cliente. Então, obviamente que sem essa intimidade, eu acho muito difícil uma agência ser relevante. Ela vai ficar muito numa camada tática, que pode até ser bem feita, e numa camada transacional. Eu acho que o lance da estratégia depende dessa entrada, e o anunciante, obviamente, tem que ver que vai gerar valor para ele essa entrada da agência lá dentro. Senão ele não vai deixar entrar, obviamente. Sem dúvida. Sim. Agora, pro Guilherme, a pergunta é parecida, só que do ponto de vista do anunciante, o que você enxerga como uma agência ideal para enfrentar esses novos desafios? Acho que o primeiro ponto aqui não dá para a agência operar do jeito que ela operava há uns anos atrás, por tudo isso que a gente falou aqui na sala, né? A agência que não tenha uma área forte de tecnologia, de dados, de CX, a agência tem que se aparelhar para poder também ter instrumentos que ajudam o cliente a avançar nos desafios de negócio ou de marca que esse cliente tem, né? Porque não adianta também eu propiciar uma aproximação do business, eu criar modelos em que a agência está integrada, se ela não tiver instrumentos para operar, não tiver gente capaz de entender aquela informação, de ligar o ponto A com o ponto B e realmente ajudar a gente nessa jornada. Então, eu vejo um esforço das agências nesse sentido, né, de contratar profissionais com outro perfil, que vêm com outra bagagem, profissionais que muitas vezes vieram de cliente, vieram de techs, etc., para ter mais instrumentos mesmo de apoio aqui. Isso passa por dados, passa por agências que tenham uma cabeça mais analítica mesmo, uma cabeça mais de business. Storytelling por si só, usando 1 ou 2 canais massivos, já não funciona, né? Porque as jornadas elas não são mais, elas são bem não lineares, inclusive, né? Então, como é que você consegue intercambiar aqui esses canais de controle, aqui, de acesso ao cliente? Como é que você consegue usar os dados do seu cliente a serviço do desafio de negócio que se tem, cara? Então, tem ainda um chão, mas eu acho que as agências vêm tentando se aparelhar aqui e internalizar capabilities que até então elas não tinham para operar nesse novo mundo. Bom, abro agora para as nossas considerações finais. Tripoli.
Não, eu queria agradecer muito, Guilherme, aqui por esse papo ótimo, né? Pra gente. Acho que tem muita gente curiosa no mercado para entender o que o Itaú tá fazendo. O Itaú publicamente tem falado que ele tá numa jornada de transformação, e uma empresa aí de sucesso, um banco super lucrativo aí, que é um benchmark fazendo uma transformação. Então, muito interessante aí, viu, Guilherme, abrir a agenda pra gente bater esse papo aqui, pra ouvir um pouco, que a curiosidade, muita gente tá escutando a gente aqui. Queria te agradecer, Guilherme, pelo seu tempo. Eu que agradeço o convite de vocês, foi muito legal o bate-papo e acho que é um papel importante, né? Eu trabalho com marketing há algum tempo, assim, mas nos últimos 5 anos o que mudou a disciplina, né? Então acho que é importante, quem trabalha com isso, quem tem intenção de trabalhar com isso, acho que a gente tem um papel aqui também de ajudar as pessoas que querem entrar nesse mercado, querem se desenvolver nesse mercado, a realmente fazer o catch-up com o que está acontecendo no mundo aqui. Isso passa muito por conhecimento, intimidade com tecnologia, intimidade com ferramenta, com uma visão mais analítica, sim, né? Um entendimento mais claro do negócio. Marketing hoje é muito menos intuição, né? E muito mais transpiração, uso de dados, não que a criatividade sempre vai ter um papel importante. Mas não é só, né? Mas a hora que você consegue juntar a criatividade com inteligência de dados, aí o céu é o limite. A gente costuma dizer isso que no marketing do Itaú, quando a gente começou a imprimir essa transformação, que a gente tinha como objetivo central aqui juntar o lado esquerdo e o lado direito do cérebro. Art and Science. Como é que eu consigo usar a criatividade, mas eu estourar essa criatividade com base em informação, em insight, em dados que a gente tem dentro de casa. Obrigado, Vini, pelo mais convite. Uma vez, obrigado pelo convite. O prazer foi nosso. Trípoli, muito obrigado. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, gente. Abraço. Até mais.